Olá, empreendedor, olá, empreendedora, bem-vindo. O Sebrae, em tempos de pandemia, em tempos de coronavírus, vem se preparando para estar cada vez mais perto dos empreendedores de pequenos negócios. E vamos fortalecer os nossos conteúdos, nossos materiais nos ambientes digitais, nos ambientes remotos, para poder cada vez mais contribuir com o desenvolvimento dos nossos empreendedores paraenses. E nesse nosso primeiro bate-papo, nós estamos aqui com o nosso diretor superintendente Rubens Magno, que vai falar um pouco sobre essa estratégia que o Sebrae está utilizando para fortalecer a nossa presença nesses ambientes digitais e também tirar dúvidas e trazer esclarecimentos sobre o Fundo Esperança, que é uma iniciativa do governo do estado do Pará, com a CDM e com o Banpará e com a parceria do Sebrae. Diretor, você pode contribuir, esclarecer, dar conhecimento para os nossos clientes, quais são as nossas atividades, as ações que o Sebrae Pará está tomando para estar cada vez mais próximo deles? Claro. Primeiro, boa tarde para você, Renato. O Renatinho é um técnico nosso do Sebrae, uma pessoa que tem um gabarito absurdamente grande, como todos os nossos colaboradores do Sebrae. Esse bate-papo vai ser um bate-papo importante. Eu já agradeço você que está nesse momento assistindo a gente no Facebook, você que está no Instagram. Isso também nós vamos subir depois para o YouTube. E esse vai ser um canal que nós vamos começar a trabalhar com mais velocidade, né? Infelizmente, estamos estreando esse modelo de conexão, de contato com você, numa situação como essa, de pandemia, um processo de redução de velocidade econômica, não só no Brasil, mas como no mundo todo. Mas nós estamos aqui e o Sebrae sempre foi, o que eu falo, sempre a grande boia de salvação dos empreendedores, dos micro e pequenos empresários do Brasil, dos empreendedores de pequenos negócios do Brasil. E dessa vez não vai ser diferente. Nós estamos aqui para bater um papo e falar um pouco de como o Sebrae se preparou rapidamente. Hoje nós estamos completamente preparados para atender você, que é empreendedor de maneira 100% digital. Hoje todos os nossos colaboradores estão nas suas casas, trabalhando em home office. Mandamos os computadores para lá, os que tinham notebook já levaram notebook, os que não tinham, tinham estações em desktop. Nós pegamos os desktops e colocamos nas casas dos colaboradores e todos esses colaboradores hoje estão virtualmente atendendo todos os nossos empreendedores do Brasil como um todo. E aí eu falo especificamente sobre o Pará, que é o estado que a gente cuida. Temos mais de 110 atividades em EAD já na nossa plataforma para treinamento. É um nível altíssimo de treinamento que a pessoa, que você, que é empreendedor, pode acessar gratuitamente. Temos várias peças, teremos palestras, eventos, enfim, várias atividades para você que é empreendedor. E além de tudo isso, também estamos fincando a parceria com diversos entes do mercado. E a principal delas, você já adiantou, e a gente vai falar um pouco sobre isso, é o Fundo Esperança. Fundo Esperança, que é uma iniciativa do governo do estado do Pará, e aí vem o meu profundo agradecimento em nome de todos os empreendedores do estado do Pará, ao governador Helder Barbalho pela grande sensibilidade de perceber que nesse momento a economia começa a frear para que ela não trave. O governador do estado está desembolsando mais de 100 milhões de reais para exatamente fomentar esses empreendedores e trazer várias iniciativas. Então hoje nós vamos falar do Fundo Esperança. Nós podemos também falar que não é um programa nosso, mas um programa de ajuda que o Banpará estará dando também nos próximos dias, começa amanhã, sobre ajuda à folha de pessoal, enfim, há várias outras ações do Sebrae, de parceiros do Sebrae e do governo do estado, que nós sabemos que, como eu falei anteriormente, tem sido extremamente sensível a toda essa causa de travamento ou de travamento não, mas de falta, de perda de velocidade da economia, do setor produtivo do estado do Pará. Eu aproveito para divulgar o site do Sebrae Pará, né, pa.sebrae.com.br, onde você vai estar podendo consumir esse conteúdo, os cursos à distância, também vai poder se inscrever para participar das consultorias online, que já estão habilitadas também no portal, nas áreas de planejamento empresarial, na área de finanças, na área de marketing e vendas, para você ir se adequando e se preparando para esse tempo. O Fundo Esperança tem
despertado muito interesse, naturalmente, dos empreendedores, né? Nós temos recebido muitas dúvidas, as pessoas querem saber, né, o que é o Fundo Esperança, para quem é, qual é o público, quem pode acessar esse crédito, quem pode acessar esse recurso, e as pessoas também querem saber como vai funcionar esse processo. O senhor pode adiantar para a gente, por favor? Claro, Renato. É com todo prazer, com toda satisfação que a gente bate um papo sobre o Fundo Esperança. O Fundo Esperança foi uma iniciativa do governo do estado do Pará, é importante frisar isso. O governo do estado, de novo, de maneira incansável, ele viu todo esse processo e criou um fundo e aportou nesse fundo 100 milhões de reais. E o objetivo desse fundo é efetivamente fomentar e ajudar, é um grande socorro aos empreendedores do estado do Pará. Então, o governo do estado chamou o SEBRAE, sabendo que o SEBRAE, na verdade, certamente é a maior autoridade no Brasil de cuidado, de entendimento do empreendedor, e chamou para que a gente pudesse criar, junto com o Banpará, junto com a CDM, tudo isso abraçado pelo governo do estado, um mecanismo de como colocar esse dinheiro no mercado. E aí nós apresentamos um estudo, na verdade nós adaptamos um estudo que nós já tínhamos feito, de um fundo mas de uma linha de crédito que o SEBRAE tem com o Sicredi, e trabalhamos, que é um programa que chama Acelera MEI, e aí espelhamos, fizemos algumas adaptações e levamos rapidamente para o governo do estado. Então, esse é um fundo em que, nesse momento de coronavírus, em que os acessos não podem ser pessoais tão próximos ou tão frequentes, a gente criou uma plataforma, no primeiro momento, 100% digital. Então, o empreendedor, todo aquele empresário que fatura até 4 milhões e 800, ou seja, que está enquadrado no Simples, desde o pequenininho, que fatura, que está na informalidade, que fatura 100, 200, 300 reais por semana, por mês, enfim, até o que fatura 4 milhões e 800, está enquadrado dentro desse processo, ele pode ter acesso a esse fundo. Então, como é que ele faz toda essa entrada? Como é o fluxo de tudo isso, Renato? Ele entra no site Fundo Esperanca, lembrando que não tem cedilha na internet, fundoesperanca.pa.gov.br. Existe uma plataforma que ele vai entender um pouco, tem um letter lá que fala algumas frases explicando o que é o Fundo Esperança. E depois ele tem 2 botões. Nesses 2 botões, pessoa física e pessoa jurídica. Na verdade, é um outro nome que está. Economia Criativa. CNPJ e Economia Criativa. CNPJ são as empresas, Economia Criativa a gente já explica um pouco mais sobre isso. São os CPFs. Dali é direcionado para uma segunda página, e nessa segunda página ele começa a falar um pouco da história do negócio dele. Quando ele fala da história do negócio dele, ele já entra automaticamente numa fila. Ele clica e vai entrar numa fila virtual. Essa fila virtual, o SEBRAE vai, no próximo momento, o SEBRAE vai pegar esse cadastro e vai ligar para o empreendedor em certo dia. Então é uma sequência. Pra você ter uma ideia, nós abrimos ontem, Renato, de manhã, nós abrimos a pedido do governador antes do lançamento. Nós fizemos uma live ontem, não sei se vocês que estão nos ouvindo acompanharam essa live ontem, e nessa live nós fizemos por volta de 4 horas da tarde, se eu não me engano, mas o governador pediu para nós abrirmos o cadastro a partir das 10 horas da manhã. De 10 horas da manhã até o começo da live, a gente não tinha comunicado muita coisa, mas nós já tínhamos cerca de 5 mil cadastros. Pra você ter uma ideia, hoje, nesse momento, nós já temos quase 30 mil cadastros. Ou seja, o que a gente está falando, nesse momento, o que a gente quer falar para você é que você precisa realmente correr, porque o recurso é limitado, a nossa vontade ela é ilimitada, mas o recurso é limitado. Então você vai entrar numa fila, depois que você entra nessa fila, você vai receber um contato do SEBRAE na sequência, e aí a gente vai fazer em conjunto com você o seu plano de negócio. Nós vamos falar para você como você deve estudar e estruturar todo esse dinheiro, e aí no terceiro momento, o Banpará vai dizer o dia e o local que você deve ir, depois que foi tudo aprovado, que a sua documentação foi aprovada, nem todos serão aprovados, porque existem seleções e processos de corte. O Banpará liga e marca um dia e um horário para você ir ao banco, retirar o seu cartão e cadastrar a sua senha. Então não adianta ir ao SEBRAE, não adianta ir ao Banpará até que todo esse processo aconteça. E aproveitar para informar que nós estamos recebendo muitas ligações, nós estamos recebendo dúvidas nas redes sociais. Também estamos recebendo visitas nas nossas instalações físicas e lembrar, como o diretor superintendente informou,
que o processo ele é eminentemente digital. Então, acessando, só reforçando, diretor, www.fundosperanca.pa.gov.br e compartilhar agora aqui com vocês as dúvidas que estão surgindo e para a gente esclarecer. Vamos lá, vamos lá. Uma pergunta, a espera é de quanto tempo? Fiz o cadastro no formulário digital, a espera é de quanto tempo? Em quanto tempo o Sebrae dará o retorno? Tá, essa é uma pergunta importante. Primeira coisa é a gente segurar a ansiedade. Se o seu cadastro está na nossa plataforma, nós não temos como perder o seu cadastro. Mas como eu falei anteriormente, você está numa fila digital. Em menos de 24 horas, nós já tínhamos ultrapassado o que a gente imaginou ter, que eram 13 mil pessoas. Ou seja, nós devemos fechar esse processo com umas 35 mil pessoas, mais ou menos. A gente está fazendo uma conta. A todo momento a gente está fazendo conta porque o fundo, como eu falei, é limitado. Tem um limite para isso. Mas nós ainda estamos abertos no processo como um todo. Você entra numa fila. Se você está na fila, a gente vai começar a fazer a análise do seu CNPJ, do seu CPF, e num dado momento, quando chegar a sua vez, a gente entra em contato com vocês. Só para vocês terem uma ideia. Hoje nós já começamos a fazer contato. Hoje nós começamos com 20 consultores no começo da manhã, no final da manhã. A manhã toda, eles estavam em treinamento junto com o Banpará, junto com a CDM, junto com o governo do Estado do Pará, tudo direcionado e coordenado pelo governo do Estado do Pará. E aí, no começo da tarde, começaram a fazer os atendimentos. Poxa, mas só são 20. São 20 agora. Amanhã entram umas 20, depois da manhã entram umas 20, e aí sucessivamente. A operação desses consultores, a gente está trabalhando para que eles, cada um faça um atendimento de 50 pessoas por dia, de 40 a 50 pessoas por dia. Então, você está entrando numa fila, e aí, se você, por exemplo, fez o seu cadastro hoje, possivelmente vai demorar alguns dias ou algumas semanas para a gente fazer esse contato com você. Mas não se preocupe, se você se já foi aprovado, se já foi, ou melhor, se o seu cadastro já foi recebido, você vai receber nosso contato. Outra pergunta, preciso ter conta no Banpará? Essa é uma pergunta muito recorrente, inclusive nas nossas plataformas sociais. E uma resposta extremamente justa e perfeita para isso. Não precisa ter conta no Banpará para o Fundo Esperança. O Fundo Esperança, depois que você for aprovado e passar por todo o fluxo, eu repito, você vai receber uma ligação do banco, você vai até a agência que a pessoa do telefone indicar para você a data e a hora. Nesse dia você vai receber um cartão que você vai cadastrar sua senha. A partir dali, aquele cartão é o seu acesso, não precisa ter conta. Aquele cartão vai ser o seu acesso para fazer saques em todas as redes credenciadas do Banpará. Como irão funcionar as entrevistas? Que informações devo ter? Qual a documentação exigida? E quanto tempo dura a consultoria? Eu tenho a impressão aqui que são duas coisas diferentes, né? A entrevista e a consultoria. Né? Vamos lá, vamos por parte. Como é que vai funcionar o processo que documentos são necessários, melhor dizendo. O primeiro momento é quais são os documentos necessários. Se você é empresário, você já sabe quais são os documentos que geralmente uma entrevista de crédito você precisa. Você precisa de todos os seus documentos, o seu CNPJ, o seu contrato social, possivelmente, dependendo do seu negócio, as suas licenças. Isso para CNPJ. Basicamente são os dados normais que você tem. Se você é um empreendedor mais da economia criativa e tiver ligado, por exemplo, se você for um mototaxista e está procurando esse acesso, você vai ter que ter a carta da sua cooperativa, indicando que você faz parte dessa cooperativa. Se você é um profissional liberal de fotografia, por exemplo, é importante que você tenha documentos comprovando em seu nome de trabalhos que você já fez, notas fiscais que você tem, de comprovação do seu ofício, do seu trabalho. Se você é um Uber, por exemplo, você tem um contrato com o Uber, então é importante que você tenha esse documento. Você não tem uma carteira assinada do Uber, mas você tem um documento, um acordo que você tem com o Uber que faz isso. Se você é taxista, por exemplo, você vai ter que ter a sua licença, fora todos os seus documentos pessoais. Ou seja, são documentos que comprovem que você é um empreendedor e que aquela renda que você recebe é uma renda auferida do seu trabalho. E aí você tem que comprovar. Por que nós estamos fazendo tudo isso, gente? É importante esclarecer. Porque nós sabemos que no Brasil
existem muitas pessoas que muitas vezes tentam fraudar. E você que é empreendedor, que você que está precisando realmente de recursos nesse momento, você que tem a economia do seu negócio hoje um pouco mais travada, a gente de forma alguma quer deixar de entregar recursos para você. Então o que nós estamos fazendo é criando critérios para, se porventura aparecer algum aproveitador, de colocar 3, 4, 5 vezes o CPF, 10 vezes, ou colocar 10 vezes, 15 vezes o CNPJ, eu já esclareço, nós vamos pegar tudo isso e você corre o risco, inclusive, de perder o seu crédito. Mesmo tendo um CNPJ, mas se você tentou fraudar esse processo, nós queremos realmente legalidade e, principalmente, trazer tranquilidade para você que é empreendedor. Nós queremos botar dinheiro no mercado de uma maneira tranquila, clara e segura. Nós queremos salvar você nesse momento de desespero. O Sebrae, o governo do estado, a SEDEM e o Banpará estão aqui dando um grande braço para você que é empreendedor. Você falou no início, né, a respeito dos portes, né, quem tem CNPJ que podia acessar, mas na própria lei, no próprio decreto já apresenta, né, os portes de empresas, mas a gente ainda recebe dúvidas. Só MEI pode acessar o crédito? Só MEI que pode solicitar? Não, todas as empresas que sejam de serviço, que sejam de indústria ou que sejam de comércio, serviço e indústria, elas são aptas a entrar nesse processo eletivo. Não somente MEI, EPP, cooperativas, microempresas e empreendedores autônomos. Tem uma pergunta aqui. Posso solicitar em duas modalidades? Solicitei através do CNPJ e depois solicito através somente do CPF? Essa é uma pergunta também bem recorrente e muito importante. Não. Por que não? Porque nós queremos atingir o maior número de empreendedores possível. Então, se você já tem a sua empresa, você está elegível, dependendo do tamanho, se for um MEI, até 5 mil. Se for uma microempresa, por exemplo, até 15 mil. Então, você não pegaria 15 mil pela sua empresa e não pegaria 15 mil por sua empresa, por sua microempresa, mais 2 mil para ficar com 17. Não. Nós faremos o cruzamento dos CNPJs com os CPFs e realmente nós não faremos esse tipo de coisa porque nós queremos abranger o maior número de empreendedores possíveis no estado do Pará. Só para esclarecer para quem está nos acompanhando nas redes sociais, que essas perguntas são perguntas quando o fundo foi inaugurado, foi apresentado. Então, estão surgindo novas perguntas, outras dúvidas que a gente vai coletar e responder posteriormente. Voltando aqui para as dúvidas, quando você acessa, diretor, o site www.fundoesperanca.pa.gov.br, você é levado para o site e tem 2 botões, onde você acessa a modalidade de CNPJ e você pode acessar também a outra modalidade, e esse botão está escrito como Economia Criativa. As pessoas que nos acompanham perguntam, o que é o botão de Economia Criativa? O botão de Economia Criativa é exatamente o botão que nós criamos para você que é empreendedor, que ainda não está formalizado, e mais uma vez nós convidamos você a se formalizar. Nós estamos num momento conturbado e você não consegue vir, inclusive o Sebrae é um grande parceiro que faz com que a gente lhe formalize. Então, nesse momento não tem como fazer muita coisa. Você até tem como fazer, vocês têm que ter e-mail, mas não se preocupe. Você que não é formalizado, esse botão que nós criamos de Economia Criativa, o que é Economia Criativa? É todo o empreendedor que transita no mercado e de maneira criativa se põe no mercado. Por exemplo, um bombonzeiro. É alguém da Economia Criativa? É sim. O pipoqueiro que está na frente da escola, que está na frente do cinema, por exemplo, que são locais que estão fechados nesse momento. Esse também é elegível a ter esse tipo de crédito. Então, esse campo Economia Criativa é para todo empreendedor, é importante. Você que é dona de casa, por exemplo, infelizmente você não está dentro desse processo. Então não adianta. Eu sou empreendedor, mas eu coloquei a minha esposa também, o CPF também é a pessoa da minha esposa. A gente vai filtrar isso e realmente não vai entrar dentro desse processo. Então é para empreendedores que trabalham no mercado, na economia informal. E também, obviamente, a grande base é a economia formal. Ok. E uma última... Nós temos ainda 2 perguntas, diretor. Me formalizei hoje. Fui no ambiente digital, me formalizei. Eu sou elegível, eu posso acessar o crédito? Olha, você é elegível sim, mas certamente o seu crédito
ele vai entrar num filtro e possivelmente vai ser as bases menores do crédito. Então, a nossa prioridade são para as empresas que já estão no mercado, que têm funcionários, que já estão faturando. Os MEIs, por exemplo, podem ter até um funcionário. Eu sou MEI, eu não tenho nenhum funcionário. Não tem problema. Se o MEI está operando, você é completamente elegível a estar dentro desse processo. Não há problema nenhum. Eu fiz o meu MEI ontem. Você vai entrar numa fila e, se ainda tiver recurso, você também recebe. E uma última pergunta para a gente encerrar essa etapa de esse bate-papo. O decreto apresenta uma taxa de juros, o decreto que instituiu, né, que regula a lei 9.032, estabeleceu uma taxa de juros de 0,2%. E a lei estabeleceu até 0,3%. Tem clientes perguntando a respeito dessa diferença. Na verdade, o texto, isso aí realmente, de certa forma, acaba ficando desatento ao processo. Ele fala até. Então foi colocado na lei até, mas por decisão do governador, e uma decisão extremamente sábia, ele colocou os juros de 0,2%. Esse é os juros que vai ser colocado a todos os empreendedores. Claro, vão ter algumas travas nesse processo. Isso é um contrato de operação financeira que vai ser feito, tá? É importante mencionar. Então, você tem um crédito de até R$15 mil, você pode receber 1, 2, 3, R$500, vai depender da sua faixa. Tanto é que o CPF, por exemplo, está lá de até R$2 mil. Você pode receber 200, 300, 400, vai depender do tipo de negócio e do número de funcionários, se você tem ou se não tem. Da mesma forma para todos os outros critérios. A taxa é até 3%. Nós estamos dando uma taxa de 2% para a operação. Porém, existirão algumas travas que no momento que você for ao banco, a gente vai explicar para você. Por exemplo, nós não queremos que haja demissão. Esse objetivo agora, por exemplo, é não ter demissão. E o governo do estado está exatamente aportando esses R$100 milhões para você continuar mantendo a sua empresa e continuar não demitindo. Então, se você for demitir, por exemplo, com esse recurso especificamente dos R$15 mil, digamos, a empresa, uma microempresa pegue R$2 mil e ele R$15 mil e quiser demitir um funcionário, muito possivelmente a taxa de juros, quando ele for pagar, ela vai ser um pouco maior. Porque são travas que nós estamos colocando exatamente para não haver demissão. O que nós queremos é isso. Então, são alguns pontos que eu esclareço, porque a gente não quer que haja demissão, a gente quer lhe dar um conforto para isso. E aí eu já trago uma informação que não é nossa, não é desse Fundo Esperança, do Sebrae, Governo do Estado, é exclusivamente do Banpará e Governo do Estado. Eles estão abrindo uma linha de crédito de até R$50 mil para microempresas. E aí é uma taxa de juros diferente, é 1%. Esse é de antecipação, ajuda à folha de pagamento, de até R$50 mil, 1%, 2 meses de carência e 36 meses para pagar. Então, não é do Sebrae, é importante mencionar, mas eu já estou informando a você que é empresário, que é mais um exemplo. É mais um exemplo que o governo do estado está dando para que a gente possa ter, dentro do fluxo econômico do estado, uma tranquilidade para você que é empresário. Nós não queremos incentivar de forma alguma a demissão. E acabou de chegar uma pergunta importante, o produtor rural, ele também pode acessar? Tá. Esse fundo, ele foi criado, destinado para comércio, para o serviço e para a indústria. Nós ainda não temos nada desenhado do Sebrae, tá? Então você que tem DAP, isso está sendo trabalhado de alguma forma. O próprio governo federal já tem algumas sinalizações do governo federal de muita coisa destinada ao agro. Então, esse momento, essa é para comércio, para serviço e para a indústria. Diretor, obrigado por estar com a gente aqui nesse bate-papo, trazer essas informações, esclarecer que tem gerado muita dúvida. Naturalmente, né, o empreendedor ele está ansioso, nós estamos preocupados e ele precisa das instituições, das organizações que apoiem cada vez mais nas iniciativas. Queria deixar o espaço para você trazer uma palavra e se comunicar aí para que a gente possa se despedir dos nossos internautas. Primeiro, obrigado, Renato. Obrigado pela mediação. Você, além de ser um cara muito simpático, muito inteligente, você sempre consegue trazer um ambiente muito bacana para a gente bater um papo. Mas eu quero falar agora com você, empreendedor.
Agora é um papo de empreendedor para empreendedor. Eu sou também empreendedor como você. Eu tenho empresa, eu tenho quase 50 funcionários, são quase 50 famílias que dependem do seu suor dentro da minha empresa. Eu sei exatamente o que você está passando. Com muita sinceridade eu estou falando isso para você. Eu sei que é muito difícil tomar algumas decisões porque a nossa folha de pagamento a gente não sabe o que fazer, os impostos batem a porta, os fornecedores a gente não pode deixar de pagá-los porque senão a gente não tem insumo nem matéria-prima para produzir o que a gente vai fazer. Mas eu quero dizer para você que o Sebrae ele existe há 45 anos. E nesses 45 anos de existência do Sebrae, ele existe para ajudar você. Para ajudar você nos momentos bons em que está tudo bem e que você precisa de um auxílio para melhorar a sua marca, para impulsionar os seus negócios. Mas ele existe também e sempre existiu para cuidar de você no momento de dificuldade. Como aquela mãe que muitas vezes olha para o filho e vê o filho desesperado e não sabe o que o filho tem e chama o filho e fala, vem cá meu filho, senta aqui. E o Sebrae está aqui te chamando para sentar e falar, me fala que a gente vai sentar e vai ajudar. Nós estamos preparados, completamente preparados digitalmente. E esse esforço que o governo do estado está fazendo nesse momento é um esforço absurdamente grande. Para vocês terem uma ideia, o único estado do Brasil que até agora tem um fundo como esse, somos nós. Aliás, nós fomos o primeiro. Nós temos hoje São Paulo que fez um fundo parecido, mas que São Paulo fez um fundo de 500 milhões de reais. Veja bem, eu estou falando do estado do Pará, com 122 milhões. E estou falando de São Paulo com 500 milhões. A economia de São Paulo é muito mais desenvolvida do que a nossa. É muito mais forte, tem muito mais empresas. Ou seja, se nós formos gerar uma proporção, nós estamos umas 20 vezes acima de São Paulo. Então, governador Helder Barbalho, eu quero lhe dizer obrigado, muito obrigado, em nome dos empresários como eu, dos empreendedores como eu, em nome de todos os colaboradores do Sebrae, que desde que o senhor nos convidou para participar desse processo, em momento algum, pararam. Nós fizemos um trabalho que demoraria possivelmente 3 meses para fazer, com todas as parametrizações, com todos os processos. Nós fizemos esse trabalho em 3 dias, junto com o senhor, junto com o governo do estado, junto com o SEDEM, que eu deixo um abraço e um agradecimento ao secretário Adler, junto com o Renê, o nosso secretário de Fazenda, que eu deixo meu agradecimento também, junto com o presidente brasileiro do Banpará e todos os nossos times, para levar a você que é empreendedor um pouco mais de tranquilidade. Vai ser difícil? Vai. Nós teremos dificuldade? Teremos. Mas eu não quero desencorajar você. Eu quero dizer para você que nós vamos passar por tudo isso. E vamos passar muito mais fortes. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de quem trabalha com alimentação que teve as suas portas fechadas. Essas pessoas começaram, os que já trabalhavam com delivery, começaram a canalizar os seus canais, o seu canal, todos os seus canais, para esse ponto, estão conseguindo alavancar os seus negócios. As pessoas que faziam venda começaram a fazer vendas programadas por telefone, sempre com muita segurança, segurança higiênica por conta da contaminação, e as pessoas começam a se reinventar. Então o Sebrae está aqui para te ajudar a se reinventar também. O Sebrae quer estar presente na tua vida também nesse momento de dificuldade. Diretor, mais uma vez, obrigado. E aproveito, antes de despedir, para reforçar aqui o convite. Você que quer mais informações sobre o Fundo Esperança, pode acessar www.fundoesperanca.pa.gov.br e faço o convite também para você acessar nossos cursos online, nossas consultorias à distância, acessar os nossos canais remotos. Você encontra informações no site pa.sebrae.com.br. Informo também que amanhã, peço para vocês nos acompanharem nas nossas redes sociais e que amanhã, no nosso Instagram, no nosso Facebook, às 17 horas, a gente vai ter mais um bate-papo com uma advogada trabalhista em que nós vamos falar sobre quais os impactos jurídicos nas relações trabalhistas. Então, conto com a participação de vocês, nos acompanhem nas redes sociais. Muito obrigado. Obrigado.